Tá ao vivo? Tá? Bom, então, boa noite. Eu queria começar agradecendo ao público presente, que são os alunos da disciplina de Políticas Linguísticas, e ao público também que assiste pelo YouTube, a equipe do audiovisual, aqui no nome do Carlinhos, né? E aos nossos convidados, né? Ao nosso primeiro convidado do ciclo de palestras em Políticas Linguísticas de 2023, que é o professor Leandro Rodrigues Alves Diniz, da UFMG. Então, é uma alegria muito grande ser você aqui, Leandro. Então, dessa vez, eu vou conseguir assistir a sua fala, né? A gente estava comentando aqui que da última vez que eu convidei você para um evento, há 10 anos, eu não consegui assistir. Então, agora eu vou assistir tudo. Então, essa é a primeira palestra do ciclo, né? O título é Deveres e Direitos Linguísticos de Imigrantes e Refugiados no Brasil, né? E esse evento, ele é aberto para toda a comunidade também, faz parte justamente das atividades da disciplina de Políticas Linguísticas, oferecida pelo IEL da Unicamp. Bom, então, para os alunos que estão presentes, vai ter um formulário para vocês assinarem uma lista de presença, para depois vocês receberem certificados, e para o público que estiver assistindo também, durante a palestra, também vai ter um link para um formulário para emissão de certificados, tá? Bom, eu vou fazer a clássica apresentação do meu colega, e depois eu passo a palavra para ele, para a gente dar início à palestra. Bom, Leandro Diniz é bacharel, mestre e doutor em Linguística pela Unicamp e professor associado na UFMG. Foi pesquisador visitante na Ohio State University, com apoio da Fulbright, e realizou pós-doutorado na Université Grenoble-Alpes, com bolsa de professor visitante Scott-Sprint. Na UFMG, é membro do Programa de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, o pós-LIN. É vice-líder do grupo de pesquisa interdisciplinar, Português como Língua Adicional em uma Perspectiva Interdisciplinar, certificado pelo CNPq. Foi diretor do Instituto Confúcio, da UFMG, coordenador do projeto Diprolínguas, CAPES-COFEPUB, coordenador do curso de Português como Língua Adicional para candidatos ao Programa de Estudantes Convênio de Graduação na UFMG, membro da equipe de coordenadores do eixo de Português do Programa Mais Médicos para o Brasil, vice-presidente do Programa Idiomas Sem Fronteiras Português e professor da Universidade da Federação da Integração Latino-Americana. Desde 2012, integra a Comissão Técnico-Científica do CELP-BRAS e, desde 2020, é editor-chefe da revista Interfaces, da UFMG, além de membro do Comitê de Políticas Públicas da Abralim. Então, dentre as principais áreas de pesquisa em que atua, se destacam as áreas de políticas linguísticas, materiais didáticos de PLA, ensino de PLA e ensino de PLA para grupos minoritários. Bom, então, com esse currículo lindão aqui, né, os alunos estão aqui meio assim, Então, vai ser muito bom ouvir você falar, né, sobre o tema dos deveres e direitos linguísticos de imigrantes e refugiados no Brasil, como contribuição, né, para as discussões da disciplina e também para as discussões que estão circulando, né, no YouTube, em diversas atividades acadêmicas de universidades, né? Então, é isso. Então, muito obrigada de novo, Leandro, e a palavra é com você. Muito obrigado, Ana Cláudia, pelo convite. Boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês, ainda que à distância. Como a Ana Cláudia mencionou, eu me formei na Unicamp, né? Fiz minha graduação em Linguística, mestrado, doutorado aí também. Então, sempre é uma alegria voltar a casa, né? A alma mater, como dizem, e rever a Ana Cláudia, que é uma colega querida e com quem sempre tive a oportunidade de trocar muitas coisas, né? Que a gente é mais ou menos contemporâneo, né, Ana Cláudia? E de interesses muito afins também. Bom, então o que eu vou discutir aqui, hoje eu vou compartilhar a minha tela.
Pode me tirar. Ana Cláudia, você me confirma se está Estou direitinho? vendo que está ótimo. Então, o título é esse: Deveres e Direitos Linguísticos de Imigrantes e Refugiados no Brasil. A segunda tela passou, né, Ana Cláudia? Isso, está no objetivo da apresentação. Tá ótimo, então tá funcionando tudo direitinho. Então, o objetivo aqui hoje é analisar instrumentos linguísticos concernentes a imigrantes de crise, focalizando os deveres e direitos linguísticos em jogo. E vou concentrar em um conjunto de instrumentos linguísticos, alguns relativos à naturalização, né, especialmente instrumentos jurídicos, e, por fim, alguns aspectos de uma curação didática para o ensino de poderes como de acolhimento. Bom, tem um conceito aí que talvez você já tenha familiarizado, porque eu sei que é um conceito com o qual a Ana Cláudia trabalha também, que é o conceito de espaço de enunciação, do Eduardo Guimarães, né, professor da Unicamp, que define espaço de enunciação como espaços de funcionamento de línguas que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma disputa incessante. São espaços habitados por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer, né? Então, quando Eduardo Guimarães propõe esse conceito, ele está sublinhando o fato de que a relação entre as línguas sempre é uma relação política, né? Nunca existe uma relação de harmonia entre as línguas, né? Sempre as línguas estão disputando o espaço. E nós somos constituídos nesse espaço, né? Então, como ele destaca aqui no final dessa citação, nesse espaço de enunciação, os sujeitos estão divididos por seus direitos ao dizer, aos modos de dizer, e as línguas também, né, que eles utilizam. Não é qualquer língua que eu posso utilizar em qualquer espaço, né? Um outro ponto importante nesse momento é uma indistinção historicamente construída entre língua nacional, língua oficial e língua materna, né? Então tem um conjunto de autores que chama atenção para essa indistinção, como o Nicipai e a Cláudia Pfeiffer, que vão mostrar como no Brasil e em outros países isso também acontece, como existe essa sobreposição, né? Então tudo se passa como se, por exemplo, o português não fosse só a língua oficial do Brasil, mas como se fosse também a língua materna de todo e qualquer brasileiro, né? Então existe aí essa indistinção. E um outro conceito que eu queria trazer nesse momento é o conceito de instrumento linguístico, né? Do ORU 92, que vai pensar inicialmente a gramática e o dicionário como instrumentos linguísticos, no sentido de que, por exemplo, como ele argumenta naquele clássico, a revolução tecnológica da gramatização, a gramática e o dicionário tem um papel fundamental no processo da colonização, né, do Brasil, dos países de língua oficial espanhola. Então, eles não são simplesmente instrumentos que descrevem as línguas de modo neutro, né? Ao contrário. Então, o ORU considera que a gramática e o dicionário são instrumentos tecnológicos, né, que, de fato, nas palavras de New Orlando, intervêm na própria configuração das formas da sociedade. No campo da história das ideias linguísticas, esse conceito foi ampliado, né, a partir de uma série de pesquisas realizadas no Brasil. Então, para além da gramática e do dicionário, a gente pode pensar em outros instrumentos linguísticos, como um texto jurídico, um exame de proficiência, um livro didático, um texto literário, entre tantos outros. Então, Enio Orlandi diz que o instrumento linguístico, como gramática, dicionário, os programas, manifestações literárias, entre outros, são objetos históricos que configuram as formas da sociedade. Por isso, a gente pode olhar para esses instrumentos como um observatório de constituição da sociedade, dos sujeitos e da história. E eu também queria falar rapidamente de direitos e deveres linguísticos. Então, conforme Cigales Gonçalves e Pereira, Cigales Gonçalves é Jael, talvez alguns de vocês tenham sido
alunos dela aí na Unicamp, né? Agora ela trabalha na Federal de Pelotas. Então, os direitos linguísticos abrangem normas jurídicas que criam direitos linguísticos e deveres linguísticos para os sujeitos. E os deveres linguísticos são obrigações implícitas ou explícitas juridicamente impostas em relação à língua. Se a gente pensar, queria retomar aqui a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 96, lá no artigo 13º se diz que toda pessoa tem o direito de acesso ao conhecimento da língua própria do território onde reside. Tem algumas coisas interessantes aí da gente pensar, né? O que seria essa língua própria do território onde reside? Isso é muito mais um efeito que se produz historicamente do que algo que é dado, né? Qual que seria a língua própria do Brasil? É só por um efeito ideológico que a gente pode ser levado a achar que a língua própria do Brasil é o português, né? Que apaga toda uma heterogeneidade linguística que constitui esse espaço de enunciação. Mas, de qualquer forma, tem algo interessante aí, nesse artigo 13º, que é pensar no direito que as pessoas têm acesso, vamos dizer, ao conhecimento da língua oficial do Brasil. Né? Se a gente pensar no caso de migrantes, de crise, ou outros migrantes no Brasil, a gente deveria pensar em políticas que contribuam para garantir esse direito, né, de aprender em português, já que o português é a língua oficial e a língua majoritária do Brasil. Ainda na Declaração Universal de Direitos Linguísticos, 96, a gente tem no artigo 26º o seguinte: todas as comunidades linguísticas têm direito a um ensino que permita a todos os seus membros adquirirem um perfeito conhecimento da sua própria língua, com as diversas capacidades relativas a todos os domínios de uso das línguas habituais, bem como o melhor conhecimento possível de qualquer outra língua que desejem aprender. Então, aqui também tem alguns pontos que a gente poderia discutir, né, o que seria o perfeito conhecimento da própria língua, mas o que me interessa chamar a atenção nesse momento é que na Declaração Universal de Direitos Linguísticos, se por um lado se procura pensar no direito de acesso ao conhecimento da língua oficial de um país, também se pensa no direito que as comunidades linguísticas tenham as suas línguas maternas, vamos dizer, valorizadas. Né? Então, acho uma posição bastante vanguardista, né? Você pensar aí nessa dupla direção. Por um lado, o conhecimento da língua oficial e, por outro lado, na valorização das línguas maternas das comunidades. Vamos dizer, uma sub-área que tem se fortalecido nos últimos anos no Brasil, dentro da grande área de português como língua adicional, é o que vem sendo chamado de português como língua de acolhimento, né? Que talvez vocês já tenham aí feito disciplinas que tratam disso, por exemplo, com a professora Necília Bison, né? Então é uma área que tem se estruturado para pensar em diferentes contextos de ensino de português para imigrantes de crise, considerando que, sobretudo a partir de 2010, a partir do terremoto no Haiti, né, que foi um dos fatores que impulsionou a vinda de haitianos para o Brasil, e depois uma série de outros grupos, diferentes nacionalidades que passaram a chegar ao Brasil, mais recentemente os venezuelanos, né, ou ainda mais recentemente, por exemplo, ucranianos e várias outras nacionalidades, né? Então, o fortalecimento da presença desses imigrantes tem levado a uma série de iniciativas na área de letras, né? Algumas poucas políticas públicas, porque, em geral, as políticas linguísticas pensadas para esse contexto de acolhimento de imigrantes de crise ficam muito mais a cargo das universidades, por exemplo, por meio de perto de extensão, e de ONGs, igrejas, né? A gente tem uma carência, de modo geral, de políticas públicas voltadas para esses contextos. E aí, em relação ao português como língua de acolhimento, acho importante destacar a necessidade da gente questionar a perspectiva das assimilacionistas em português como língua de acolhimento, que estou citando uma dissertação defendida pela Renata Anunciação, que recentemente defendeu o doutorado aí no IEL,
pensar no recurso ao plurilinguismo, ou seja, que ao pensar em políticas linguísticas de acolhimento a migrantes de crise, a gente deveria pensar não só no ensino de português, né, mas pensar na necessidade de mobilizar o plurilinguismo, considerando que os repertórios linguísticos desses migrantes são repertórios heterogêneos, né, compostos por diferentes línguas, vamos dizer. Se a gente não recorre ao plurilinguismo, muitas vezes a gente vai cair no que eu tenho chamado de um discurso da falta, que estou citando um texto que eu publiquei junto com a Amélia Neves, que é esse discurso por meio do qual a gente tende a ver, por exemplo, os migrantes de crise, sempre a partir do que supostamente eles não têm. Né? Eles não sabem português, não sabem escrever, têm dificuldade com tal coisa, né? E que é um discurso que fala muito sobre uma posição etnocêntrica, né? A partir da qual a gente tende a ver essas pessoas. A Ana Cecília Bison e a Helena Camargo propõem, então, o que elas denominam acolhimento em línguas, que é a necessidade de você não focar apenas no português, mas, ao contrário, pensar num plurilinguismo nesse processo de acolhimento. E acho importante sublinhar, porque às vezes eu sou mal entendido em relação a isso, que é evidente que aprender português é um direito dos migrantes de crise, como eu disse, né, por ser uma língua majoritária, por ser a língua de relação com o Estado brasileiro, mas a gente deveria pensar como um direito e não como uma obrigação, né, como argumenta Ana Paula Lopes. Então, fazendo algumas breves análises aí de instrumentos linguísticos no sentido do ORU. Primeiro, alguns instrumentos jurídicos relativos à naturalização. O primeiro deles é justamente a Constituição de 88. Lá no capítulo 3º da nacionalidade se especifica, né, quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados. Né? Então, os brasileiros natos, os que nasceram no Brasil, de modo geral, né, com algumas poucas exceções, tem alguns outros casos aí que não são pertinentes para a gente discutir agora, e os naturalizados, né, são aqueles que adquirem a nacionalidade brasileira. Então, isso vai ser depois regulamentado por outros documentos legais, né, que a gente vai discutir daqui a pouco. E ainda na Constituição de 88 tem um ponto que é interessante da gente pensar, que no artigo 13º diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Né? Então aí isso está muito explícito na Constituição de 88. Então o português continua sendo, né, o único idioma oficial da República Federativa do Brasil. A gente tem alguns idiomas que foram cooficializados em nível municipal, né, idiomas indígenas, de imigrantes, mas em termos de federação, o português é a única língua oficial. A Libras é reconhecida como língua da comunidade surda, né, mas ela não chega a ser uma língua oficial. E aí o que acho interessante da gente pensar é que nesse mesmo artigo em que se fala da língua portuguesa como idioma oficial, se diz quais são os símbolos da República Federativa do Brasil, né? A bandeira, isso ficou muito claro, né, nos últimos anos, o hino, as armas, os selos nacionais. Então a gente pode dizer que, embora não apareça como requisito para nacionalidade primária ou secundária, né, secundária por meio da naturalização, a língua portuguesa determina indiretamente esse objeto jurídico que é a nacionalidade brasileira. Então, como efeito disso, o português não é só significado como a língua oficial do Brasil, mas também como a língua dos cidadãos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. E aí, se a gente pensar na lei que institui a Lei da Imigração de 2017, né, já no governo Temer, capítulo 6 dessa lei se diz o seguinte: será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições. Uma das condições é comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando.
Então, a lei da migração é considerada uma lei bastante vanguardista, né? Um modelo assim de uma legislação progressista que deixou de pensar o migrante como um sujeito que ameaça de alguma forma o Estado, né? Com alguém que precisa ser vigiado, mas pensar o migrante como um sujeito de direitos, né? Então isso foi um avanço importantíssimo, que é fruto evidente de muita mobilização da sociedade civil, né, que culmina em 2017 com essa lei. Mas, apesar de ser uma lei bastante vanguardista, a gente vê que, historicamente, é muito difícil você sustentar uma outra posição, do ponto de vista do Estado, que não atrele nacionalidade com comunicação em língua portuguesa. Então, isso aparece aí claramente nesse artigo da lei de 2017. A portaria de novembro de 2020 vai dispor sobre os procedimentos de naturalização, né? Então, lá no artigo 5º se diz que para a instrução do procedimento tal, que é a naturalização ordinária, é indicativo da capacidade de se comunicar em língua portuguesa. Então, essa portaria vai especificar quais documentos são aceitos para fins de comprovação de proficiência em português quando a pessoa está buscando a naturalização. Então, desses documentos, uma das possibilidades de comprovação de proficiência é o exame CELP-BRAS, né? Vocês conhecem, imagino, que é o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, aplicado na Unicamp, inclusive, na UFMG, em algumas dezenas de lugares no Brasil e em outros países. E tem outras possibilidades de comprovação, né? Então, alguém que tenha concluído um curso de educação superior ou pós-graduação no Brasil, ter sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados, ter concluído um curso de português como língua de acolhimento, desde que esse curso seja oferecido por uma instituição credenciada pelo MEC, em todas as possibilidades, né? Ter feito o ENSEJA, ter sido aprovado em um concurso público, em uma universidade, revalida, ou ter concluído o curso de ensino fundamental, médio ou supletivo, que já é um termo meio desatualizado, né? No Brasil. A Renata Anunciação e a Helena Camargo, no artigo de 2019, vão criticar o uso do CELP-BRAS nesse contexto. Por alguns meses, o CELP-BRAS foi a única possibilidade de comprovação de proficiência para fins de naturalização. Depois houve uma mobilização que resultou nessa portaria que eu mostrava agora há pouco, né, que é a portaria que segue vigente. E, de fato, como a Matilde Scaramucci argumentando um texto de 2022, o uso do CELP-BRAS nesse contexto gera uma série de problemas de validade e confiabilidade, já que o CELP-BRAS não é o exame que foi proposto, foi concebido para contexto de migração de crise. E essas exigências, né, essa exigência de comprovar a proficiência em português para fins de naturalização, me faz lembrar uma passagem clássica de Gadei e Peixeira, de 2004, que vão dizer que para se tornarem cidadãos, os sujeitos devem, portanto, se liberar dos particulares históricos que os entravam, seus costumes locais, suas concepções ancestrais, seus preconceitos e sua língua materna, né? Então, quer dizer, se você deseja ser cidadão brasileiro, você necessariamente precisa saber português, que é a língua da República Federativa do Brasil. Isso também evoca, né, uma certa memória de repressão, de silenciamento a diferentes línguas ao longo da nossa história. Então, durante a ditadura Vargas, de 37 a 45, foi proibido falar alemão, italiano e japonês, consideradas línguas dos inimigos, né, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. E aqui tem uma afirmação que é antes uma injunção do que uma descrição, que é: no Brasil fala-se somente o português, né? Quando a gente tem
Aí, bom, hoje a gente pode falar com certeza de mais de 250 línguas que são faladas aqui, entre as línguas indígenas, de imigrantes, línguas de sinais, a Libras e outras línguas de sinais que são usadas no Brasil. Mas houve esse momento aí, né, de um gesto de política linguística de repressão a esses idiomas específicos. Pensando agora no conjunto de instrumentos de política linguística educacional, trago aqui, em primeiro lugar, um recorte do Currículo Básico Comum do Ensino Fundamental de Minas Gerais, de 2008, que diz que, então é um documento voltado para os professores, né, documento da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, e aí se afirma que é importante ter em mente que o aluno já utiliza a língua portuguesa cotidianamente. Isso significa que ele já domina pelo menos uma das variedades dessa língua e que podemos e devemos partir de seus conhecimentos intuitivos de falante da língua. Vejam como aquele efeito de distinção, para o qual eu chamei a atenção no início da minha fala, né, de sobreposição entre língua materna, língua oficial e língua nacional, como isso deixa seus vestígios num documento de política linguística educacional. Porque se parte aí desse pré-construído de que o aluno que chega às escolas brasileiras, ele já utiliza a língua portuguesa cotidianamente. Ele tem conhecimentos intuitivos de falante da língua. Quando a gente tem várias outras línguas maternas faladas por brasileiros e faladas por migrantes também, né, que estão nas escolas, e essas línguas são apagadas, assim como são apagadas as línguas indígenas, a Libras, né, em favor do português. E claro, né, quando você apaga essas línguas, você está apagando os sujeitos que as falam. A BNCC, de 2017, a gente pode ver que ela tem um discurso diferente, no sentido de que ela reconhece a diversidade cultural e linguística brasileira. Então aí vocês podem ver que se fala que se reconhece que no Brasil são faladas mais de 250 línguas. E isso é categorizado como patrimônio cultural e linguístico desconhecido por grande parte da população brasileira. A BNCC também faz referência à Lei 10.466 de 2002, que é a lei... aí se fala que se oficializou a Libras, mas isso não é verdade, né? Se tivesse sido oficializado, a Constituição de 88 teria que ter sido alterada em relação àquele artigo, que não é o caso. Isso chama atenção para a necessidade de respeito às particularidades linguísticas da comunidade surda e para o uso dessa língua nos ambientes escolares, então isso é importante. E ainda se diz que é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos com o preconceito linguístico. O que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente aqui é para o fato de que, embora haja um reconhecimento dessa diversidade linguística no Brasil, o que certamente é um avanço importante em termos de política linguística educacional, me parece aí que se produz um efeito de que essa diversidade linguística, com exceção do caso dos surdos, é uma realidade linguística que é nacional, que é internacional, mas não exatamente uma realidade local das escolas, né? Então, me parece que aí existe um discurso panfletário dessa diversidade linguística, né? Então é importante valorizar esse patrimônio cultural, esse patrimônio linguístico, mas a BNCC não aponta diretrizes para como valorizar, né? Isso não é trivial, isso não é simples, né? E ela não aponta também a necessidade de se pensar, por exemplo, em diretrizes para a valorização desse patrimônio linguístico nas escolas. E a gente também acho que vale a pena sublinhar que a BNCC ela não tem em vista as necessidades educacionais específicas dos estudantes de ensino básico cuja língua materna não é o português, né? Então não existe, por exemplo, nenhuma menção ao fato de que a gente precisa pensar em uma abordagem específica para aqueles que
não têm o português como primeira língua e que estão nas escolas, né? Isso não é sequer mencionado. Um avanço depois da BNCC foi que foram publicados currículos voltados para o ensino de português para surdos, né? Então isso é sem dúvida algo louvável. A gente não vê avanço dessa natureza no que diz respeito ao ensino de português como língua de acolhimento para imigrantes e refugiados. Então eu diria que se no currículo básico comum de Minas Gerais o multilinguismo é apagado porque não se fala dele, na BNCC ele é silenciado enquanto se fala dele, né? Negam-se dessa forma de direitos linguísticos enquanto se fala do reconhecimento, porque a BNCC, inclusive, faz referência à Declaração Universal de Direitos Linguísticos. Um outro documento de política linguística educacional é a Resolução 11 de 2020, que é, sem dúvida, uma resolução bastante vanguardista, que dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro. Então, embora antes de 2020 os alunos já tivessem o direito à matrícula, independentemente de sua situação documental, né? Então, uma criança ou adolescente não pode ter o direito à matrícula negado pelo fato, por exemplo, de não ter um certo documento, né? Mas isso aqui fica super explicitado, super claro na resolução de 2020. E as diretrizes que são propostas para o acolhimento de estudantes migrantes também são bastante progressistas, me parece. Se fala, ainda mais que é uma resolução de 2020, né, gente? É um momento histórico no Brasil de clara repressão e silenciamento da diversidade, né? Então se fala de procedimentos como não discriminação, prevenção ao bullying, não segregação entre alunos brasileiros e não brasileiros, mediante informação de classes comuns, capacitação de professores e funcionários sobre práticas de inclusão de alunos não brasileiros, práticas de atividades que valorizem a cultura dos alunos não brasileiros e oferta de ensino de português como língua de acolhimento. Então é bacana, né, que se pense, por um lado, na necessidade de você não formar turmas separadas, né, a turma dos brasileiros e outra turma que é a turma dos não brasileiros. Mais precisamente, a gente deveria estar falando em turmas dos que têm português como língua materna, dos que não têm português como língua materna, né, porque a gente tem, por exemplo, filhos de imigrantes nascidos no Brasil e que, por serem nascidos no Brasil, são brasileiros juridicamente. Mas muitas vezes são alunos que falam outras línguas nas suas casas e vão ter um contato mais significativo com o português a partir do momento em que vão para a escola, né? Então, ainda que legalmente sejam brasileiros, demandam uma política linguística específica, porque não tem o português como primeira língua. Mas ao mesmo tempo que se pensa nessa não segregação, se pensa na necessidade de oferta de um ensino específico de português como língua de acolhimento. Então, gosto bastante dessa proposta. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, principalmente, é que esse item 5, que se fala da prática da cultura dos alunos não brasileiros. Então, se fala da valorização da cultura dos alunos, mas me parece sintomático que não se fala da valorização das línguas dos alunos não brasileiros, né? Isso pode indicar esse silenciamento, né? Por um lado, um efeito do funcionamento do Estado Nacional e da escola brasileira construída sob bases monolíngues, e também isso pode ser indicativo dos efeitos de estruturação de práticas pedagógicas plurilíngues, né? Porque não é simples você pensar em como valorizar outras línguas para além do português no espaço das escolas. Bom, esse daqui é um trecho de uma tese de doutorado que eu orientei na UFMG, defendida pela Yara Miranda, em 2021. Nesse momento, a Yara estava analisando
uma iniciativa em que alunos da UFMG, da Letras, iam a escolas municipais ao longo de uma disciplina que a gente oferta, e eles acompanhavam alguma criança migrante ou refugiada ao longo de algumas horas durante o semestre. O que ela conta aqui é do primeiro encontro de uma aluna da Letras com um aluno migrante que ela iria acompanhar. E tem algo muito interessante aí, né? Eu vou ler para vocês. Conforme combinado, compareci à escola no dia tal e foi recebida pela vice-diretora Cláudia. Conversamos bastante sobre o projeto, tá? Tiramos algumas dúvidas, ela chamou a coordenadora geral, Clara, para nos conhecermos. Foram muito simpáticas e receptivas e ficaram empolgadas com o projeto, pois é a primeira vez que a escola recebe uma criança estrangeira. Perguntaram se eu queria conhecer o aluno, que prontamente aceitei, pois Clara estava ansiosa. Trouxeram ele para a sala em que estávamos. Parecia um menino tímido, de uns 6 anos. A cuidadora me disse que nunca ouvira sua voz e que os colegas achavam que ele era surdo. Comecei a fazer umas perguntas em espanhol e ele respondeu, mesmo que ainda timidamente. Ficaram surpresos, fizeram comentários de como os olhinhos brilharam quando falei no idioma dele, o espanhol. Realmente foi nítida a mudança no semblante do Nicolas, ele literalmente sorriu com os olhos. Então acho que é um episódio bastante bonito, inclusive, para mostrar como, se a gente está pensando no acolhimento de imigrantes de crise, a gente deve abrir um espaço significativo para a valorização de outras línguas, né? E não pensar que a única coisa que importa em termos de política linguística é ensinar o português para esses imigrantes. E aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês são algumas possibilidades pedagógicas de uma coleção didática para imigrantes de crise, que é a coleção Vamos Juntos, curso de Política como Língua de Acolhimento, que eu tenho coordenado com a Cecília Bison, do Departamento de Linguística Aplicada, e que conta com a organização e a autoria de uma grande equipe, muitos inclusive alunos do IEL. Então, essa coleção está disponível para download, tem 3 livros que já estão disponíveis para download. Esse Vamos Juntos aqui da capa azul, que é o subtítulo Trabalhando e Estudando, foi o primeiro livro da coleção que foi publicado. Um outro livro que é o Migrando Dia a Dia. Então vocês encontram tudo isso se vocês entrarem no site do NEPO, que é o Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp. Vocês podem fazer o download dos livros. Depois eu posso passar o link para vocês, mas é só digitar Vamos Juntos, Trabalhando e Estudando, Vamos Juntos, Migrando Dia a Dia, que vocês encontram pelo Google. Uma das características da coleção é justamente o plurilinguismo, que a gente considera um elemento chave no trabalho intercultural. Então, como eu discuto numa entrevista que eu dei para Marília Cotinguiba em 2021, acho que é possível falar de 3 benefícios principais de um trabalho sustentado pelo plurilinguismo. Mesmo quando a gente está falando de um trabalho que é um trabalho de ensino de português, né? Mas esse trabalho pode, de alguma forma, abrir espaço para um plurilinguismo. Então, 3 benefícios principais: o acolhimento em línguas, né, de que falam Bison e Camargo, a criação de oportunidades para que todos os alunos possam participar das discussões, porque se você pensa em migrantes que têm um baixo nível de proficiência em português, tem certas discussões que vão ser inacessíveis para esses migrantes se elas forem apenas em português, né? Porque eles não conseguem, por exemplo, compreender oralmente o que está sendo dito numa discussão um pouco mais complexa. E se você mobiliza diferentes línguas, né, a partir de uma dinâmica que se instala entre os próprios alunos, você abre espaço para que todos possam se engajar naquelas discussões. O que pode ser importante, por exemplo, para um processo de politização dos alunos, para que eles conheçam certos direitos que frequentemente vão ser negados a eles no Brasil, né? E um terceiro benefício é que o recurso ao plurilinguismo pode contribuir também para a aprendizagem da língua-alvo, no caso do português. Então, na coleção, a gente
traz aí de modo mais explícito o árabe, o crioulo haitiano, o espanhol, o francês, o inglês, o lingala, o swahili e o português. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas dessa coleção, só para vocês terem uma ideia, e depois, quem estiver interessado pode fazer o download. Então essa é a capa, né? Esse livro aqui, Trabalhando Estudando, ele foi organizado pela Cecília, por mim e pela Helena Camargo. São 5 unidades, cada unidade de autoria de algumas pessoas. Então, queria mostrar para vocês algumas coisas da unidade 2, eu me informo sobre direitos trabalhistas no Brasil, que foi elaborada pela Jael Gonçalves, que fez pós-doutorado aí no IEL, a Luísa Pavan e a Mônica Vicentini, que também foram ou são alunas da Unicamp, né? A Mônica já defendeu o doutorado. Então, essa unidade ela tem em seus objetivos refletir sobre a relação entre direitos humanos e trabalho, identificar características de um trabalho decente, conhecer alguns direitos trabalhistas no Brasil, informar-se a respeito da carteira de trabalho, conhecer as vantagens de formalização do trabalho, fazer uma denúncia sobre a exploração do trabalho. E aspectos lexicais, gramaticais vão ser mobilizados a partir desses grandes objetivos. Então, depois de uma atividade inicial sobre direitos humanos no trabalho, uma atividade de aquecimento, tem aqui uma discussão em que a gente convida explicitamente os alunos a utilizarem não só o português, mas também outras línguas que eles desejarem. Então, aqui aparecem aquelas línguas que eu havia mencionado, né? A última frase aqui é o português. Então, tem perguntas como: os direitos humanos também dizem respeito ao trabalho? Conforme o texto, quando existe o trabalho decente? Na sua opinião, é importante a divulgação de cartilhas como esta, da qual foi tirado o texto? E os alunos vão discutir isso usando as línguas que eles quiserem, né? E é claro que o professor não vai saber todas essas línguas, né? Pode ser que ele saiba 1, 2, 3, né? O beneficiante vai saber todas essas línguas, mas, como acontece, né, fora do espaço pedagógico, as pessoas vão mobilizar as línguas em função dos seus propósitos, dos seus interlocutores, e você frequentemente vai ter uma dinâmica que, por exemplo, aquele que consegue se expressar em árabe, mas tem muita dificuldade para se expressar em português. Então ele fala em árabe nesse momento, e um colega que saiba árabe também pode fazer o papel de mediador cultural e traduzir algumas coisas para o português para que os colegas ou o professor que não saibam árabe possam entender o que aquele falante árabe sabe, né? Então tem algumas atividades dessa natureza ao longo dos livros. Uma outra atividade dessa mesma unidade é sobre carteira de trabalho. Então aqui o objetivo é que eles entendam o que é uma carteira de trabalho, como se obtém uma carteira de trabalho. E a proposta é a seguinte: o texto abaixo, traduzido em diferentes idiomas, dá algumas informações sobre a carteira de trabalho e previdência social. Em conjunto com um colega, preferencialmente que fale uma língua diferente da sua primeira língua, leia-o e complete as lacunas do texto em português. Utilize um tradutor online ou um dicionário bilíngue se necessário. Então a gente tem o texto em diferentes línguas, né? Árabe, crioulo haitiano, espanhol. Bom, algumas dessas traduções foram feitas por alunos ou ex-alunos da Unicamp. Por exemplo, essa tradução aqui do crioulo haitiano, que foi feita pelo Vilmetre Jean. A tradução para o árabe, que foi feita pelo Ahmed, que é estudante da Unicamp também. Espanhol, a versão em espanhol já estava disponível no site do Ministério Público do Trabalho. Francês também já estava disponível no Ministério Público do Trabalho. Inglês. Lingala, a tradução foi feita pelo Pati, aluno aí da Unicamp, Pati Monga. E para o Swahili, também é feita pelo Pati. Então, a ideia é que os alunos, a partir dessas versões
em outras línguas que eles completem o texto em português, né? O que é uma atividade que reflete algo que é muito comum na vida dos migrantes, né? Que é, por exemplo, as crianças, os adolescentes fazem muitas vezes isso, né? Porque muitas vezes eles têm uma proficiência maior do que em português seus pais, então eles recebem informação da escola e traduzem aquela informação para os pais. Recebem um bilhete, por exemplo, em português sobre uma excursão. O pai ou a mãe, ou o responsável, às vezes não consegue entender bem aquele bilhete, porque está em português, e a criança traduz, né? Então isso é muito frequente na vida de um imigrante, né? Esse trânsito por línguas, e essa atividade aqui tenta refletir um pouco isso. Mais uma... Essa daqui é uma atividade já de uma outra unidade, que é uma unidade em que os alunos vão pensar sobre oportunidades de estudar no Brasil, conforme os seus interesses. Um outro aspecto dessa unidade vai ser também revalidação de diplomas, né? Porque vocês sabem que muitas vezes a gente tem um público de imigrantes que obtiveram um ensino superior nos seus países, né? Mas que frequentemente vão enfrentar uma dificuldade grande para revalidarem os seus diplomas no Brasil. Então essa é uma das discussões propostas aqui nessa unidade, que se chama Eu Procuro um Curso. Essa unidade foi elaborada por ex-alunos da Unicamp, Daniel Santos, Francisca Rosa e Gabriel Dangió. Então, eu só queria mostrar rapidinho a última atividade dessa unidade. Então, a proposta é essa: continue trabalhando com o mesmo grupo que você fez, com o que você fez nas atividades anteriores. Cada grupo fará um cartaz para divulgar cursos profissionalizantes, cursos preparatórios para o Enem ou processo de validação de diplomas na região onde seus membros moram. No final da aula, o cartaz será apresentado para o restante da turma e também poderá ser compartilhado com seus amigos e familiares que poderão se beneficiar dessas informações. O que eu queria destacar, em particular, é isso daqui. Um dos passos para os alunos confeccionar esse cartaz. Então, discuta com o seu grupo quem poderia se beneficiar das informações do seu cartaz, onde e como o cartaz deve circular para que chegue às pessoas, e isso implica pensar que línguas devem ser utilizadas no cartaz para que essas informações sejam acessíveis. Então, quer dizer, se eu faço um cartaz que é apenas em português, pode ser que esse cartaz ele seja pouco acessível para um determinado conjunto de imigrantes que eventualmente podem ter uma menor proficiência em leitura em português, né? Então, isso é uma outra atividade que mobiliza o multilinguismo. Então, para concluir, gente, é importante, é fundamental, né, que a gente pense em estudantes linguísticos que, na busca por direitos linguísticos de migrantes de crise, procurem resistir ao assimilacionismo, que superem o discurso panfletário da diversidade linguística, como me parece ocorrer na BNCC, que valorizem não só as culturas, mas também as línguas dos migrantes, e que busquem acolhimento em línguas no lugar de focarem apenas o português. Então é isso, gente. Aqui tem as referências. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Leandro, pela palestra. Fiz 1 milhão de anotações aqui, mas tem um público que, não sei se alguém anotou alguma coisa, quer comentar, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Também vou dar uma olhadinha daqui a pouco se tem o pessoal do YouTube, né? Se quer falar alguma coisa. Quem tiver pergunta pode colocar aqui, tá? Ou comentário. Eu estou vendo comentário, mas comentário depois eu comento. Alguém quer começar? A gente faz aquele silêncio, assim, até alguém
Ou se vocês quiserem anotar, porque como a gente está transmitindo pelo YouTube, seria legal vir aqui falar no microfone para a voz aparecer, senão não vai, pode ser que não apareça, né, Carlinhos? Você acha que sim? Ah, tem um microfone aí. Então eu começo, né? Bom, Leandro, então fiz um monte de anotação aqui, e foi bem legal que acho que coincidiu a sua fala num momento bem assim importante da disciplina, porque a gente discutiu sobre políticas linguísticas no espaço francês, pós-Revolução Francesa, aí depois sobre o Diretório dos Índios, né? Em algum momento eu mencionei aquele texto do Pechet, eu só não sei se os alunos se lembram, né? Eu me lembro, eu pensei, nossa, faz todo sentido, né? Vamos ver se os alunos depois têm coragem, assim, tomam coragem para comentar também, né? E na aula passada a gente discutiu sobre um pouquinho, né? Sobre a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Então, você foi retomando umas coisas que eu acho que já os alunos já conhecem um pouco, e claro, falou de outras que a gente ainda não discutiu. Então, pensando nisso, eu queria comentar, né, sobre. Não, esse eu vou pular. É uma coisa que, a partir da discussão sobre a Declaração dos Direitos Linguísticos, já a gente estava conversando sobre sua fala, né, de hoje, veio essa expressão língua de acolhimento, né? E aqui, conforme você foi apresentando, então dá para perceber que tem um deslizamento que vai funcionando, né? Então, uma coisa é o português como língua de acolhimento e acolhimento em línguas, né? E a gente estava pensando, né, porque eu não tenho uma leitura aprofundada, né, desses temas, então, e você como especialista pode situar a gente muito bem nisso, né? Uma questão que a gente fez é o que significa o acolhimento, justamente, né? Inclusive, uma das questões foi, será que falar de português como acolhimento, língua de acolhimento, não seria, de algum modo, em algum sentido, um eufemismo, uma substituição de língua oficial, né? Do mesmo modo que, bom, não se fala que a língua que a gente aprende na escola é língua oficial, muitas vezes o entendimento é que seria a língua materna, né? Justamente em razão daquela sobreposição, né, que você apontou. Então, uma das questões que surgiu nas discussões da disciplina, né? E aí eu simplesmente respondi, eu não sei, pode ser, pode não ser, né? Então, aproveitando que você está aqui, né, e pensando justamente a questão, né, dos direitos e deveres linguísticos, né, de imigrantes refugiados, que diferentes sentidos pode ter essa palavra acolhimento, e falar um pouquinho desse deslizamento, porque eu acho que ele é muito significativo e não é sem razão, né? Bom, essa é a minha primeira pergunta, né? E depois, gente, quem não tiver pergunta, anota no papelzinho se tiver vergonha de falar, tá? Não deixem passar, o Leandro está aqui para isso. Então é com você, Leandro. Eu concordo com essa perspectiva. Eu acho que a língua de acolhimento, né, guarda uma relação direta com língua oficial. E as tensões que a gente tem, que a gente observa também em língua de acolhimento, que eu tentei explorar um pouco aqui, né, é o positivo língua de acolhimento, mas a gente precisa pensar no acolhimento que se dê também por outras línguas. Essa tensão entre língua de acolhimento e línguas maternas é uma tensão muito semelhante entre língua oficial e as línguas indígenas apagadas pelo Diretório dos Índios, as línguas de imigrantes apagadas aí no contexto ditadura Vargas. Então, eu penso que realmente tem uma relação direta aí, né? Você falou de eufemismo, e acho que dá sim para a gente pensar que
no fim das contas, língua de acolhimento é uma paráfrase, né? Que, como toda paráfrase, produz deslocamentos, mas na velha dimensão da língua oficial, né? Para falar em dimensão, aí, retomando a Oniscipaia. E acho que um outro ponto importante que você trouxe é o que se entende por acolhimento, né? Que também pode ser um termo muito polissêmico, não é um acolhimento que muitas vezes vai ser esse acolhimento extremamente verticalizado, né? De cima para baixo, em que o outro vai ser colocado numa posição subalterna, como aquele que precisa ser acolhido, que precisa ser colocado no colo, para retomar algumas coisas que eu ouço com frequência, precisa ser amparado, né? Em oposição a uma visão de acolhimento que vai procurar pensar em trânsitos, né? Em uma relação um pouco mais simétrica, em que não é, por exemplo, o brasileiro aquele que vai dizer o que é relevante, né, para esse contexto de acolhimento. Então, a Ana Cecília Bison, a Helena Camargo, tem algumas discussões interessantes nessa direção. É legal, assim. É bom que você deixou também a biografia aí, que eu preciso atualizar o programa da disciplina, que tem 7 páginas de biografia, mas assim, sempre de biografia que é de referência, né? E como a questão das políticas linguísticas é muito atual, né? Eu acho que essas páginas só tendem a aumentar, mas não no sentido que os alunos têm que ler tudo, né? Então, eu agradeço, né, essas indicações, eu acho que é isso mesmo, né? Então, só essas 2 diferenças que você traz para acolhimento, né, são interessantes de pensar, porque o curso assistencialista entrar ali, né, quando às vezes a proposta não é essa necessariamente, né? Então, é muito difícil sair desse lugar. Sim. Aí, um outro comentário que eu acho uma coisa que eu achei interessante, né? Porque no final das contas, quando um país recebe imigrantes, refugiados, né, tem a preocupação, né, de que esses imigrantes refugiados devam ser inseridos na sociedade, né? E aí, claro, se impõe necessariamente a questão da língua, mas outras coisas que aparecem nesse material didático, né, os vamos juntos, que é o trabalho e o estudo, né? Então, quer dizer, não é à toa que esse tipo de material vai focar, né, em temas que estão cruciais. Não é uma coisa aleatória, né? Então, falar sobre a carteira de trabalho e falar sobre, né, como estudar numa universidade, na escola, né, em algum lugar. E fazer parte dessa sociedade, tal como que ela é formada, né? Dessa formação histórica, social, capitalista. Então, não sei, você quer comentar um pouquinho disso? Eu vi que tem alguns alunos escrevendo ali. Não sei se vai vir bilhetinho para cá, se é para a disciplina mesmo. Mas se quer comentar um pouquinho disso, enquanto eu aguardo. De fato, quando a gente pensa nos movimentos migratórios, de crise que tem deslocado grandes parcelas da população para diferentes países, e o Brasil é um desses destinos dos movimentos migratórios, a gente observa que a maior parte dos migrantes está, para usar uma expressão de que eu não gosto, mas é a expressão utilizada como é que se diz? Até esqueci de tanto que eu não gosto, que é a idade ativa, né? É outro termo utilizado, né? Socioeconomicamente ativa, acho que é isso. Ou seja, são pessoas, são adultos, né, que muitas vezes são movidos também por conta disso, né, em busca de trabalho. Esse é um dos grandes motivos, né, se a gente pensa, por exemplo, boa parte dos imigrantes venezuelanos estão em busca de trabalho no Brasil, né. Mas ao pensar a coleção,
a gente procurou ter um cuidado para também não cristalizar, né, quem são os migrantes a partir de uma perspectiva que pode ser muito problemática também, se a gente só pensa na questão do trabalho, por isso a gente fez questão de ligar trabalho e educação no mesmo livro, porque também tem muitos migrantes que desejam estudar no Brasil, ou desejam voltar, retomar os seus estudos. Foi o primeiro livro da coleção que a gente lançou, porque são as demandas mais imediatas, assim, né, essa necessidade de boa parte de inserção no mercado de trabalho, embora não todos, né, a gente tem também, em menor quantidade, mas tem imigrantes idosos, por exemplo, tem crianças e adolescentes, né, mas, de fato, a questão da inserção no mercado de trabalho é uma questão que mobiliza muitos, né. Então, quando a gente pensou em que temáticas a gente deveria abranger, trabalho e educação foram algumas das mais evidentes, mas também a gente procurou pensar numa coleção que, por exemplo, contribuísse para uma educação para as pluralidades, né, como algo transversal na coleção, para que, por exemplo, os migrantes estejam mais conscientes em relação a preconceitos que eles sofrem muitas vezes, né? É comum migrantes sofrerem racismo pela primeira vez no Brasil, né? Não sabem exatamente o que é racismo até chegar no Brasil. E preconceitos que muitas vezes esses migrantes, como todos nós, né, acabam se produzindo em função das nossas histórias pessoais, das culturas em que a gente está, né? Então, isso foi uma outra preocupação, porque a gente não queria também uma coleção que fosse pragmática no sentido de simplesmente, entre aspas, capacitar as pessoas para se virarem em certas situações, né? A gente queria uma coleção que de fato contribuísse para politização dessas pessoas, para educação crítica, né? Então, para falar um pouquinho dos temas, né, além de trabalho e educação, a gente tem um outro livro que é concentrado em questões de saúde, né, que são outras questões muito recorrentes na vida de imigrantes. Então, conhecer o SUS, por exemplo, ir a uma consulta médica, né? Uma outra coleção que tem muito a ver com as demandas mais iniciais, a princípio, de um migrante recém-chegado, como abrir uma conta bancária, né, alugar uma casa, e um outro, esse também é das demandas mais óbvias, assim, das primeiras semanas, primeiros meses no Brasil. Isso é um livro que está em andamento. E uma outra que diz respeito à circulação no cotidiano, né? Então, fazer compras de supermercado, se comunicar com a escola do filho, da filha, né? E muitas das questões surgiram justamente a partir do que a gente observa em pretensão, em pesquisas, né, na área que apontam certas necessidades. E tem algumas necessidades que são mais óbvias e outras vezes menos, né? Então, a questão da comunicação escolar, por exemplo, como a escola sistematicamente falha em conseguir se comunicar com os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, porque é uma comunicação unicamente em português, né? Que é uma língua, às vezes, até certo ponto, pouco compreensível em certos gêneros para alguns migrantes, né? E aí a gente percebeu uma pesquisa de mestrado que eu orientei, que foi da Amélia Neves, e isso apareceu de modo muito forte, né? Como a criança recebia lá os bilhetes, os pais liam aquilo, não entendiam, e aí a criança chegava na escola num dia que não tinha aula, era para ir de uniforme que tinha excursão, a criança, os pais não tinham entendido. Então foi mais ou menos assim que a gente planejou essas temáticas, né? Pensando nas necessidades dos alunos, tendo em vista o que projetos de extensão, o que pesquisas apontam, e pensando nessa formação ampliada, né? Educação linguística ampliada, como propõe a Maria do Cavalcante.
Muito legal. Deixa eu perguntar uma outra coisa, assim, além desse trabalho, a equipe que elabora, né, que pensa todas essas coisas que estão, né, essenciais para quem está chegando num outro país, né? Tem algum tipo de acompanhamento de como que esses materiais são mobilizados ou não? Ainda não é possível fazer isso? Tem algumas pesquisas que têm se debruçado sobre o Vamos Juntos ou o Vamos Juntos é um dos objetos de estudo de algumas pesquisas, né? E aí tem sido interessante ver algumas análises, né? E uma das coisas que a gente queria que de fato tenha aparecido nessas pesquisas é que, como livros didáticos, como instrumentos de política linguística, que de fato contribuíssem para a estruturação de outras políticas linguísticas que não são as políticas linguísticas hegemônicas, né, que só enxergam um lugar para o português. Então, isso é uma coisa que foi apontada já em duas dissertações, como o uso uma delas já defendida na Unifesp, bom, agora me fugiu a referência, foi uma orientanda do Alan, que você conhece. Então, que é uma pesquisa que propõe a traçar critérios para elaboração e análise de materiais didáticos de português como língua de acolhimento. Né? E um dos critérios que foi apontado é justamente a necessidade de se pensar em atividades que fomentem o plurilinguismo nas aulas de português como língua de acolhimento. E na semana passada eu participei de uma banca de um trabalho de qualificação de doutorado na UFPR, da Carla Cursino, e aí o que eu gostei de ver, assim, isso me deixou satisfeito, foi porque ela acompanhou alguns professores voluntários em São Paulo, que trabalham numa igreja, fazem um trabalho de ensino de português com migrantes e refugiados. E o que a Cara, essa doutoranda, destaca é que uma das professoras, a partir do momento que ela começa a usar o Vamos Juntos, ela se dá conta de que uma discussão que ela achava que era uma discussão muito teórica, que talvez não fosse realmente possível de operacionalizar na prática didática, como o Vamos Juntos dá instrumentos para aquilo, né? Então, é um pouco o que a gente espera, né? Que o material contribua mesmo para a gente implementar princípios que às vezes podem parecer muito teóricos, né? Podem parecer bonitos na teoria, que é o que a gente com frequência ouve, né, na Cláudia, de muito legal, mas e aí como é que a gente faz isso em sala de aula e tal, né? E eu acho que a coleção, a partir de um esforço que é coletivo, né? E que não é simples, porque essas coisas são complexas. É evidente que esse material não surgiu do dia para a noite, né? E nem é a ideia de uma única pessoa, é realmente um trabalho colaborativo muito grande, mas que tem resultados positivos que têm sido apontados aí por algumas pesquisas. Legal. Tem uma pergunta. Obrigada, Leandro. Eu ia comentar, mas depois eu comento. Você quer vir aqui, Mônica? Eu falo para você, qualquer coisa você reporta. Tá. Só uma dúvida, o material didático que é maravilhoso, ele é utilizado na escola regular ou somente em turmas específicas de português para estrangeiro? E em relação à variação da faixa etária, né, tem esse grupo aí que o Leandro falou que não gosta muito dos ativos, né, dos socialmente ativos, mas tem as crianças, tem os idosos, então esse material envolve uma faixa etária diversificada no momento que está sendo aplicado, ou é para turmas de idades específicas, diferentes, né, abrange a escola regular ou fica restrito o curso de português para estrangeiro, do meio de utilização. Não sei se é isso. Eu acho que escutou. Escutei sim. É uma ótima pergunta. A gente elaborou essa coleção, está elaborando, né, porque ainda falta concluir, pensando no público adulto.
Então, pensando em cursos de política com língua de acolhimento que são oferecidos por projetos de extensão de universidades, por ONGs, igrejas, esses contextos, né? Para a escola, ensino fundamental, a gente precisaria de um outro material, né? Porque boa parte das temáticas aí são temáticas que são do universo adulto, né? Não são temáticas para crianças. Algumas coisas podem funcionar para adolescentes com alguma adaptação, né? Então, tem alguns cursos de política com língua de acolhimento para o ensino médio que tem usado algumas coisas do material, né, mas adaptando. Para o ensino fundamental 2, talvez algumas coisas sejam passíveis de modificação, mas certamente não é um material que atende às necessidades do ensino fundamental e médio, até porque a gente tem aí outras necessidades, né? Por exemplo, se a gente pensa que o português, sendo a língua de escolarização, né, em geral a única língua de escolarização, não sei, no caso de educação bilíngue, esse português como língua de acolhimento na escola ele tem outras funções, né? Uma delas é justamente favorecer que os alunos tenham êxito no processo escolar, que não é uma preocupação do Vamos Juntos, que a gente não está pensando nesse contexto, né? Então, em resumo, acho que dá para adaptar algumas coisas para adolescentes, para crianças não, mas certamente a gente precisaria ter um outro material criado realmente para as necessidades dos migrantes matriculados nas escolas. Tem um material que foi publicado que é um material para alfabetização de imigrantes e refugiados. Ele saiu há poucos meses, um pessoal do sul do Brasil. Depois eu posso passar a referência completa para vocês. Então eu vou aproveitar isso que você falou, porque tinha uma outra questão, né? Que eu ia comentar, justamente quando você apresentou a unidade 2, né? Falando de direitos humanos de trabalho, carteira nacional, carteira de trabalho, né? E depois tinha do lado um outro quadrinho que falava da língua. E aí eu olhei, mas assim, não deu tempo de ler tudo, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é algo que é preciso que o estrangeiro saiba, seja imigrante, refugiado, mas que não seja brasileiro, mas que na escola não necessariamente entra, que é a questão do agente, por exemplo, né? Então, lá apareceu a diferença entre gente e agente, e que, né, para essa conjuntura é fundamental, mas não se funciona como fundamental na escola, porque aí a gente já tem um paradigma lá, né, da conjugação, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e o agente está fora desse paradigma. Não sei, eu sempre falo disso nas minhas aulas, porque é uma coisa que me interessa justamente por causa da questão do cotidiano, né? E ali, como é que essa língua cotidiana, do cotidiano, vai entrando? Pode entrar em algumas conjunturas de ensino, muitas vezes em que o português é a língua estrangeira a ser aprendida, mas não como a língua nacional, né? Se entra como a língua nacional, entra de outra maneira. E quando é como língua estrangeira, é uma das primeiras coisas que aparece muitas vezes. E o paradigma, eu já dei uma olhada em outro material didático, não tenho acesso a muitos, né? De português para estrangeiros, em que tem um outro paradigma. E isso eu acho muito interessante. Você quer comentar um pouco a respeito disso? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? E trabalhando com formação de professores aqui no FMG, isso também é algo que sempre surge. Porque, de fato, a gente precisa ter um outro olhar para a gramática, né? Tanto quando ensina a língua materna, quando ensina como língua adicional, né? E é falando de maneira mais ampla, não só o contexto de ensino de língua adicional para migrantes de crise. E acontece, assim, às vezes, né? Estando com alunos de letras, por meio de junção histórica mesmo, vai ensinar a conjugação verbal, os alunos querem propor uma triagem didática, tem lá eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles falam, por que você vai colocar o vós, né? Qual que é a relevância disso? E
massa é mencionar que isso existe para você ler a Bíblia, né? Participar de certas cerimônias cristãs, né? Mas não tem porque você ficar ensinando conjugação verbal de voz, né? Que não é usado nem no Brasil, e nem em Portugal, né? Se usa voz, né? Mas vós falais, né? Isso realmente tá morto, né? São contextos muito específicos. Então, os quadros de conjugação verbal, que aparecem nesse livro, e em outros também, a gente coloca realmente eu, tu e o tu, né? Tu fala, tu, e o S entre parênteses, né? Reconhecendo que, em geral, no Brasil, e falando de pessoas com alto nível de escolarização, inclusive, né? Já quando as pessoas usam tu, elas conjugam tu fala, né? Não tu falas, a não ser em falas mais monitoradas. Nós se coloca o agente, né? Que está muito mais vivo no cotidiano do que o nós. Então, acho que isso é uma Você, das coisas bacanas, né? De trabalhar com falante de língua adicional, que é a gente se sensibilizar para o funcionamento do modo como a gente usa, de fato, o português no dia a dia, né? Legal. Eu vou perguntar aqui se tem alguém que anotou alguma coisa, quer fazer pergunta. Vitor, você quer vir aqui perguntar? Eu acho que você fala daqui, dá pra ouvir? Você está ouvindo? Então Ouço. fala alto que está ouvindo, tá? Eu queria perguntar, além do Vamos Juntos, quais outros materiais que são mais preeminentes para ensino de português como língua de acolhimento e também sobre o quão reportadas são essas práticas de sala de aula plurilingüe, porque eu fiquei pensando, enquanto você estava apresentando sobre as dificuldades de um ambiente de sala de aula que não seja monolíngue, né? Como a BNCC não trata sobre isso, só fala para valorizar a diversidade sem dar diretriz de como isso deve funcionar. Então, e eu fiquei pensando como reportadas são essas experiências, assim, quanto a gente tem registro disso para também poder fazer o estudo acadêmico, né? Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, outros materiais sobre português como língua de acolhimento disponíveis, né? E aí a segunda pergunta é se esses materiais fomentam práticas plurilíngues, é isso? E como essas práticas em sala de aula, elas aparecem, assim, quanto a gente tem registro delas? Ok. Uhum. Olha, tem alguns materiais de português como língua de acolhimento que foram publicados aí nos últimos 5 anos, mais ou menos. Um deles é o Pode Entrar, que também está disponível para download publicamente. É um material produzido em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que foi uma prefeitura pioneira em políticas públicas para imigrantes de crise, com idas e vindas, né? Como tanta coisa no Brasil. Então tem esse material. Tem o Passarela. Também esses materiais todos estão disponíveis para download, né? Passarela, que é um material para migrantes matriculados nas universidades. É um material produzido por uma equipe da Federal do Paraná. E tem outros que não vou lembrar de nome aqui, mas tem alguns. Depois eu te mandar, tá, né, Cláudia? Aí você compartilha com os alunos, eu mando uma lista completa aí que eu tenho isso. Tem aquele artigo que você analisa alguns, né? Mas esses são mais antigos, aquele, não sei o que lá, Brasil, Avenida Brasil, eu acho. Ah, sim. Mais Mas antigo. são mais antigos, então eles não chegam a abranger os materiais para migrantes de crise, que são muito mais recentes, né? E o quanto que essas práticas plurilingües estão investigadas em estudos acadêmicos, acho que ainda é muito pouco, viu? Principalmente quando a gente está pensando no ambiente escolar. Para outros contextos, a gente tem um pouco mais de pesquisas, né? Mas pesquisas brasileiras avaliando como se dão as interações plurilingües nas escolas, na verdade eu desconheço. Não, deve ter alguma coisa, talvez pesquisas sobre o sul do Brasil, em contexto de migração que não são exatamente esses movimentos migratórios mais recentes, né? Mas o contexto escolar, especificamente, eu acho que tem muito pouco, quase nada. Para outros contextos, né? Por exemplo, estudos sobre paisagens plurilingües em algumas cidades do Brasil, né? Ou interação plurilingüe em outros espaços a gente encontra mais, né? Mas nas escolas acho que ainda é um contexto bastante
novo, ou nas escolas, ou em cursos de política de acolhimento para adultos, aí tem uma lacuna de pesquisa importante. Essas dissertações que eu mencionei, né, é, que tratam do Vamos Juntos, entre outras coisas, elas não chegam a analisar as interações em si, né? Você tem muito mais sobre aspectos do material, mas não que a partir do material você pode ter, inclusive, um professor que ignora aquilo e que só usa o português, só fomenta os alunos a usarem o português mesmo, né? Então, certamente aí tem um campo bacana para pesquisa. Obrigada. Mais alguém quer fazer pergunta ou comentar? Matheus? O que eu comentaria, talvez, assim, pensar de que forma a imigração, né, os imigrantes no Brasil podem ajudar a gente a formular políticas de plurilinguismo no país. Porque a gente tem um imaginário de país com uma língua tão grande que talvez ele falou de São Paulo, né? Talvez São Paulo seja a cidade onde concentra a maior parte de imigrantes no Brasil. E a realidade de São Paulo mostra que o Brasil não é monolíngue, né? Então eu fiquei pensando que de forma a questão dos imigrantes pode ajudar nós mesmos, brasileiros, a repensar os imaginários de língua que circulam hegemonicamente no nosso país. Acho que isso daí é uma questão central mesmo, quando a gente está pensando nas políticas linguísticas nesses contextos. E de fato eu acho que os migrantes, né, a presença deles vai mostrando que o Brasil é muito diverso, existe muito Brasil para além do português, né? Só que muitas vezes isso vai se dando a partir de processos que são bastante violentos e sofridos, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem que saiu, deve fazer 2 anos no máximo, de um haitiano no Brasil que foi preso injustamente porque ele não tinha podido se defender usando o crioulo haitiano. Então ele não conseguiu se defender, porque a defesa era em português. E depois, passados alguns meses, ele ficou preso por alguns meses e depois ele foi auxiliado por um aluno da USP que sabia crioulo haitiano. E aí, graças ao uso do crioulo haitiano, ele conseguiu provar a sua inocência, né? Então, assim, esse é um caso quase de filme, né? Parece coisa de filme. Se a gente pensa também na dificuldade que pode ser, às vezes, de um atendimento da Polícia Federal, no SUS, nas escolas, né? E hoje, é claro assim, que é complexo, né? Você, com tantas línguas que tem chegado com esses imigrantes, mas essas iniciativas, hoje você tem, na Unicamp, a Ana Cília coordena um trabalho aí de interpretação, né, graças ao trabalho de migrantes de diferentes nacionalidades, que falam diferentes línguas, para que esses processos possam favorecer uma inserção mais tranquila, né? Mas é claro que a gente precisaria pensar também em políticas públicas, né, de contratação de intérpretes, contratação desses migrantes. Tem migrantes, né, que têm uma formação incrível. Esses dias estava em Florianópolis, conheci um migrante haitiano que falava 5 ou 6 línguas, né, e que ele é psicólogo, então ele atendia usando diferentes línguas, conforme o seu paciente, né? Como é que você vai fazer um atendimento psicológico se você vai ser atendido se você não se fala muito pouco uma certa língua, né, no espaço. E hoje, com as novas tecnologias, né, isso é muito mais simples, porque como acontece os surdos, né, eles têm algumas tecnologias, apesar de várias violações de direitos também, mas hoje em alguns lugares os surdos conseguem fazer uma chamada, né, pelo celular, e aí consegue contactar o intérprete que não está presencialmente naquele espaço, e assim eles conseguem viabilizar um atendimento no médico, né? Então, eu acho que sim, que os migrantes têm contribuído para
quebrar esse imaginário monolíngue do Brasil, e aí, de fato, a gente precisa pensar em políticas que, de fato, coloquem os migrantes no papel protagonista de aqueles que vão planejar e vão implementar essas políticas linguísticas, né? Muito bom. E aí é isso, eu acho que tem a questão da escuta, que precisa existir, porque senão essa visibilidade não se dá, né? E esse acolhimento em línguas, né? Justamente, eu acho que ainda que o português se imponha como a língua nacional e a língua oficial que vai precisar ser aprendida, é fundamental que esse acolhimento se dê em línguas mesmo, porque não é automático, né? E daí eu fiquei pensando em uma outra coisa quando você estava falando das tecnologias, né? Que a gente tenha recentemente, é claro que ainda é difícil de usar e com muitos problemas, essas traduções automáticas. E eu fiquei me perguntando, né, o quanto que isso, quer dizer, a gente sabe, tradução, né, é, uma faca de dois gumes, porque você pode acabar tendo uma outra tradução que dá muito ruim, né? Mas, de todo modo, né, eu acho que nessas conjunturas, nesses ambientes, né, em que uma língua não é suficiente, ter essa escuta, ainda com todas as dificuldades que a gente tem, isso eu acho que é possível. Aí eu posso dar um exemplo besta, né, que não se compara a situação, né, de migração de crise, nada disso, que é a situação quando você vai para outro país, acha que fala, né, quando eu fui fazer lá a doutorado de sanduíche, achei que falava em francês, e depois percebe que não, que precisa, né, é só aquele francês instrumental que eu tinha domínio, e precisa de escuta. Eu tive muita sorte nesse processo, claro, preconceito sempre, muito preconceito que a gente acaba vivenciando, mas muita sorte também, porque era mistura de língua, era mímica, era tradução que a gente tinha naquela época, né? Muitas coisas, tudo junto ao mesmo tempo, e boa vontade, né? Essa escuta. Eu acho que isso que é uma coisa importante. Porque no cotidiano, quer dizer, talvez, política, isso que é essa proposta, né, de acolhimento em línguas, né, num sentido mesmo forte, eu acho que é isso. Não uma coisa simplesmente técnica, mas que é essa abertura mesmo para que seja possível, né, por diversos meios, né, que as pessoas consigam conversar, né, de maneira multilingüe, né, até que, então, esse lugar do Estado nacional, né, dessa língua nacional, vai começar a se estabelecer para o migrante, né, para o refugiado, tudo. Mas antes disso é fundamental, né, que tenha esse processo. E aí seria a passagem de muita coisa que eu já vivi na França, que era assim, né? Se você não fala a minha língua, eu não posso te ajudar. É uma frase que ouvi 1 milhão de vezes, né? E que aqui, às vezes, tem de outras maneiras, né? A depender de quem é o migrante, o refugiado, né? Então, todos os preconceitos entram, e a dificuldade é lidar mesmo com essa alteridade, né? Como é que, nesse trabalho, essas políticas precisam necessariamente ser, né, em línguas diferentes. Não sei se alguém quer comentar, eu estou só, assim, divagando aqui, porque né, mas não sei se alguém mais quer comentar, a Evelyn, não sei, tá falando aqui. Fala um pouquinho mais alto, só. Eu estou pensando em muita coisa, mas estou tentando formular isso em uma coisa diferente. Mas, bom, em alguma coisa coerente, né? Mas eu pensei muito nessa língua como direito. Na língua, o multilinguismo, né, o plurilinguismo como direito. E aí, como que a gente chega na língua portuguesa de novo como direito de estar, né, de estar em tempo, em sociedade,
mas também como isso acaba anulando o direito da língua materna, do refugiado e do migrante. É que você está contando as contradições, né, desse processo. Isso. Você comenta, Leandro? Conseguiu ouvir? Eu acho que consegui. Eu acho que é um processo contraditório mesmo, tenso, né? Atravessado pelo equívoco, que é essa tensão entre língua oficial e língua materna. Mas acho que a gente pode, como professor, né, formador de professores, a gente pode produzir rupturas nesse processo. Então, a partir de atividades como essa, que, claro, são atividades ainda que estão afim, é um curso de português, né? A gente está falando de educação bilíngue, que seria o ideal, né? Mas muitas vezes é inviável você estruturar escolas bilíngues para sírios, para haitianos que falam crioulo haitiano, para indígenas do Aral, né? Enfim, você tem limitações muito concretas de pessoal, de recursos financeiros, mas apesar disso, e a própria limitação histórica, né, que é o português, que supostamente é a única língua do Brasil, e a grande língua da escola. Mas você pode, de um modo ainda que pontual, mas valorizar de alguma forma essas línguas, né, a partir de iniciativas como essa e outras coisas que a gente possa fazer, por exemplo, trazendo os pais responsáveis para as escolas de alguma forma, né, envolvendo em tarefas, em projetos pedagógicos. E eu acho que um outro ponto que eu não cheguei a discutir aqui é que o ensino pode contribuir de alguma forma para os migrantes terem os seus portugueses valorizados, né, e portugueses que são marcados pelas relações que eles estabelecem com outras línguas, né. Então, uma atitude em que, no lugar de você ter como meta, né, que o migrante fale igual a um brasileiro, né, um certo brasileiro, né, um falante nativo idealizado, você, ao contrário, legitime as diferentes variedades que esses migrantes podem falar, né, discutindo, colocando em debate mesmo os valores que também podem ser associados a diferentes variedades, né, porque não se trata de apagar o lugar que certas variedades mais prestigiadas do português têm na sociedade, porque de fato e os migrantes sentem isso, né? Sentem isso na pele, né? Porque literalmente, porque esses processos são muito atravessados por processos de racialização, né? Então, o português de certos migrantes é bonitinho, é fofo, né? E o português de outros migrantes é uma coisa horrorosa, né? Que precisa ser corrigida. Isso passa muito por questões étnico-raciais, né? Então, essas questões precisam ser debatidas, né? Mas é preciso que a gente estruture práticas pedagógicas que visibilizem um português haitiano, um português sírio, um português venezuelano, né? No lugar de a gente achar que essas marcas, né, que é chamado de interferência, no sentido negativo do termo, que isso é algo ruim a ser abolido em prol de um verdadeiro português. Né? Isso está na contramão do que a gente procura estruturar com essa coleção. Puxando um pouco o gancho que você falou sobre a valorização do jeito, os modos de falar o português dessas pessoas, eu pensei nas regiões de fronteira que existe o portunhol, né? A gente tem uma fronteira muito grande com falantes de espanhol, e aí acaba que nessas fronteiras tem o que a gente chama de portunhol. E aí eu queria saber como que fica essas relações também, né? Perfeito, né? É um caso análogo. Há poucas semanas eu estava na Argentina, fui ofertar um curso para professores de português em Posadas, que é a capital de Misiones, né? 300 quilômetros de Foz do Iguaçu. E lá tive a oportunidade de conhecer uma professora que justamente relatou que quando perguntou para ela qual que é a língua materna dela, ela tem dificuldade para dizer. Ela fala, bom, minha língua materna é o português, é o espanhol e também é o portunhol. E
E ela estava relatando que muitas vezes, no próprio espaço da universidade, que ela sofre preconceitos linguísticos por ter certas marcas que não são reconhecidas como sendo de um espanhol prestigiado e não sendo reconhecidas como marca de um certo português prestigiado, né, mas que são marcas do portunhol dela, a língua que ela aprendeu em casa, né, com os pais, mas que mesmo no espaço acadêmico, na área de letras, muitas vezes isso vai ser estigmatizado. Então, com certeza, a gente está falando de processos muito semelhantes aí, porque, por uma lógica justamente de separação dos Estados nacionais, a gente quer separar as línguas, né? Então, como se isso fosse possível, como se o português fosse uma língua pura, né, isenta de marca de outras línguas, né, porque a gente tem que se dar conta, né. Mas aqui mesmo falando em português, eu falo em várias línguas aqui sem me dar conta, né, porque toda e qualquer língua sempre é atravessada pela alteridade, justamente por conta de que as línguas funcionam no espaço, como argumenta o Eduardo Guimarães, né, nenhuma língua está isolada, a gente tem um contínuo em que esses cortes eles são estabelecidos de modo arbitrário por instituições ligadas ao Estado, inclusive a escola, e a formação de professores de línguas ainda tende a ser muito nessa direção, né? De você querer separar aquilo que de fato é muito fluido, né? Como diz a New Irland. Muito bom. Mais alguém quer perguntar, comentar? Bom, então eu vou só ler os comentários aqui no YouTube, tá? Na verdade, boa noite, vários. Boa noite aí, no momento que você estava lendo aquele exemplo da escola, né? Então, que a criança, se pensava que a criança fosse surda, e depois, né, falando espanhol, a criança respondeu, né? E a questão de sorrir com os olhos, um comentário, né? Sorrir com os olhos, lindo demais. Leandro, parabéns, como sempre, excelente ouvir. A Soledad, não sei se vocês conhecem, Soledad Fontana. Conheço demais. Aí Abraço, Soledad. Tem a Cida Greco, que deu boa noite, Pedro Luiz também. Aí tem um agradecimento da Cida também, muito bom, obrigada. Então, dessa vez eu não esqueci, porque no último evento eu esqueci completamente das pessoas que estavam no YouTube comentando e fazendo pergunta, inclusive. Bom, então, nossa, agradeço demais, Leandro, ouvir você, assim, em primeira mão, já falei o seu nome várias vezes na disciplina, já dei texto para eles lerem, né? Então, agora eles conhecem o seu rosto aqui, ouviram você falar, então é muito bom. Quem sabe numa próxima a gente faz presencialmente, né, mesmo, né? E aí a gente continua essa conversa. Então, é isso. Muito obrigada. E não sei se você quer comentar alguma coisa também para a gente se despedir aqui do público do YouTube. Queria agradecer, né, tanto o público que participou presencialmente no IEL, quanto o público que acompanhou online. É sempre muito bom conhecer pessoas novas, trocar ideias, interagir ainda que à distância, né, com pessoas queridas. Agradecer a Ana Cláudia pelo convite. E acho que para fechar, né, penso que é realmente fundamental que a gente nunca se esqueça do funcionamento político das línguas, né? E a Ana Cláudia aí é especialista nessa discussão e com certeza muitas das coisas que eu discuto, elas vêm justamente de um lugar teórico semelhante ao de vocês, né? As perspectivas teóricas que vocês vão conhecendo ao longo da graduação, né, no caso o pessoal do Unicamp, e perspectivas teóricas que circulam em outros espaços também, com outras características, como o caso da Argentina, onde está a Soledad, né, mas eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em formação de professores, né, ou formação de linguistas, a gente realmente precisa fazer esse tipo de discussão, porque senão a gente acaba reproduzindo práticas que podem ser práticas bastante assimilacionistas, né, ainda que a gente esteja com boa vontade de fazer as melhores coisas, né, de ser inclusivo, mas que a gente
sem se dar conta, vai uma espécie de filosofia espontânea, né, para retomar o Piaget, a gente vai reproduzindo sem se dar conta de como são práticas bastante homogeneizadoras. Então, espero ter contribuído de alguma forma para essa discussão. Obrigado a todo mundo. Contribuiu com certeza, Leandro. Valeu demais. Então é isso, gente. Muito obrigada. Então, a gente vai ter outras palestras, mas depois a gente vai divulgando. Então, por enquanto, fica meio que surpresa. Então, um abraço e até a próxima palestra do ciclo de palestras em políticas linguísticas de 2023. Tchau, tchau, gente. Tchau.